Vasco e Corinthians. Um jogo que não tem boas lembranças para o Vascaíno. Um jogo que em dezembro decidiu uma Copa do Brasil no Maracanã. Um jogo que já decidiu em 2000 a final do Mundial. Um jogo que já foi duelo em Libertadores, duelo decisivo, né? E o Vasco não saiu feliz nesses três confrontos e muitos confrontos nos últimos 20 anos contra o Corinthians. Na verdade, uma chave que a gente tem que virar. E hoje eu trago o retrospecto do confronto, que mesmo que não seja bom, que seja um sinal. E precisamos mudar isso para um patamar completamente diferente, para o gigantismo do Vasco da Gama, em relação ao também gigantismo do Corinthians. Vem comigo. Bom, começando pelo confronto geral, pelo retrospecto geral, são 109 jogos entre as duas equipes, com 50 vitórias do Corinthians, 34 empates e 25 vitórias do Vasco. É uma discrepância surreal. O rival do Corinthians nesse confronto é o empate. E é uma discrepância, porque o Vasco passou 15 anos, 14 anos sem ganhar do Corinthians. Né? Era um maior tabu da história do Vasco em qualquer confronto do futebol brasileiro, era ganhar do Corinthians. Entendeu? Até esse ano, era 11 anos sem ganhar do Palmeiras. A última vez foi no Allianz, né, ganhou em São Januário. Né? Então, assim, é uma chave que tem que virar por completo em São Januário pro Vasco e também em Itaquera, lugar que o Vasco nunca ganhou e que vai disputar o confronto desse domingo contra o time paulista. Bom, por falar em São Paulo, em Itaquera, os confrontos com o Corinthians mandante são 57 jogos, com 27 vitórias do Corinthians, 21 empates e apenas 9 vitórias do Vasco em São Paulo, né? Ou com o Corinthians mandante. O que falar disso, cara? Tipo assim, o Vasco, ele é muito vergonhoso quando enfrenta o Corinthians. Tipo assim, não é que o Corinthians foi maior que o Vasco a história inteira. Entendeu? São times de gigantismo parecidos, só que o Corinthians teve uma discrepância muito maior, justamente por conquistas que passaram pelo Vasco, né? Em finais ou no meio do caminho, sabe? Como em 2012. Né? O traumático gol que o Diego Souza perde contra o Cássio. É horrível. Tipo assim, é um pesadelo na cabeça do Vascaíno, um pesadelo na minha cabeça, eu posso dizer, até pelo ano passado. O Vascaíno que estava no Maracanã e o Vascaíno que não estava no Maracanã, o Vascaíno que estava vivo no dia 21 de dezembro, não quer mais estar vivo após o 21 de dezembro. Em gols, é um pouco mais. Assim, não é uma diferença tão grande, mas em 109 jogos, 124 gols do Vasco e 159 gols do Corinthians. É uma diferença de mais de 35 gols, né? Uma diferença de 35 gols, na verdade. Exata. Mas, pelos jogos, pela disputa que o Vasco perde, né? Pelo tanto que o Vasco não fez contra o Corinthians, é uma distância que eu pensei que estaria maior, né? E é um duelo que sempre sai muito gol, entendeu? Dificilmente você vai ver poucos gols. Quando o Vasco consegue igualar com o Corinthians, saem poucos gols. Sai um 0x0, que eu acho que dificilmente consegue ganhar lá. Mas, por incrível que pareça, é um duelo que tem saído gols. Infelizmente, mais do lado do Corinthians, né? Bom, a partir dos últimos confrontos, a gente tem que pular. Com todo respeito à minha pessoa, eu não quero revisitar o meu passado recente. Tá? Eu sei que dos últimos 6 jogos são 5 vitórias do Corinthians e um empate e uma vitória do Vasco. Tá? Apenas isso. É isso mesmo? Não, são 4 vitórias do Corinthians, um empate e uma vitória do Vasco. É dos últimos 6 confrontos. Tá? E é isso. Não vamos falar sobre. Não, né? Vamos evitar o assunto do último jogo, evitar
Já falamos muito sobre o último jogo, mais do que até eu queria falar. Esse vídeo está sendo uma gastrite muito grande. Mas é importante frisar, o Vasco quebrou o tabu contra o Corinthians em 2024, sob o comando do Rafael Paiva. Né? Venceu, né? Convenceu com golaço de falta do Juan Esforça e gol do Lucas Piton, né? Lei do ex. Aí, ó. Mas, bom, que o Vasco volte a vencer o Corinthians, que quebre mais um tabu contra eles, lá em São Paulo. Né? A possibilidade ou não de ter torcida, mas aparentemente terá torcida, né? Após cânticos preconceituosos da torcida do Corinthians. E vamos torcer. Né? Renato Gaúcho vem com o time titular, eu acho que não deve ter mudanças muito grandes, apenas Spinelli no lugar do David em relação ao jogo contra o São Paulo. Né? E talvez Puma, mas tem que saber do Paulo Henrique também. E é isso. Renato Gaúcho busca a terceira vitória consecutiva, né, entre Brasileiro e Copa do Brasil, para conseguir poupar os jogadores contra o Olímpia, né, ter uma tranquilidade dentro do elenco, para poupar contra o Olímpia, para focar no jogo contra o Flamengo, que é o clássico. Né? São dois jogos muito difíceis de sequência pelo Brasileiro. E é hora de poupar sim nas competições secundárias do Vasco no ano. Esse foi quem ganhou mais de hoje. Muito doloroso, mas tenho que trazer conteúdo para vocês. É isso. Obrigado por assistir. Valeu. Eu fui. Ó. Vamos Vascão. Bom,